do governo busca uma saída consensual que poupe o presidente do constrangimento de destituir o aliado com quem mantém uma relação pessoal de 40 anos. Segundo a Polícia Federal, o senador recebeu R$6 milhões em propina do banqueiro Daniel Vorcaro para atuar em favor do Banco Master no Congresso. O parlamentar nega as acusações. A defesa do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, pediu ao STF a revogação da prisão preventiva do cliente. Os advogados argumentam que não estão presentes os requisitos legais que justificam a medida. A defesa também pressiona a Procuradoria-Geral da República por uma resposta sobre o acordo de confidencialidade, passo inicial para uma possível delação premiada. Segundo os advogados, uma reunião foi feita no fim de maio, mas até o momento a PGR não deu retorno. E o diretor-geral da Agência Nuclear da ONU, Rafael Grossi, disse que a entidade fará inspeções no Irã em breve. Ele deu a declaração depois do acordo provisório entre os Estados Unidos e a República Islâmica. Teherã indicou, no entanto, que o acesso a locais-chave continuará condicionado a um acordo definitivo e à retirada das sanções. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos no ar hoje, quarta-feira, 24 de junho de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de Copa do Mundo, hoje tem seleção brasileira. Brasil fecha a participação na fase de grupos do Mundial, enfrenta a Escócia às 7h em Miami. Ryan deve ser a principal novidade na escalação de Carlo Ancelotti. O atacante do Bournemouth treinou entre os titulares e a tendência é que essa seja a única mudança em relação ao time que venceu o Haiti. Daqui a pouco tem informações do Guarani, que se prepara para enfrentar o Figueirense no próximo domingo. O técnico Hélio Cizenando vai precisar mexer na equipe. Maranhão suspenso é o principal desfalque confirmado. Campeão do mundo e maior artilheiro da história da Argentina, Lionel Andrés Messi completa 39 anos nessa quarta-feira. Livre da pressão que marcou boa parte da carreira com a seleção, o craque vive uma das fases mais tranquilas com a camisa albiceleste. Depois de conquistar a Copa do Mundo, Messi deixou para trás os rótulos e se consolidou como um dos maiores nomes da história do futebol. NBA, os principais talentos da nova geração foram apresentados ao mercado através do draft. A primeira rodada 2026 foi realizada ontem em Nova York. Com a principal escolha geral, o Washington Wizards selecionou A.J. Bunstad, de 19 anos. Com 2,4 metros de altura, o jogador chega à liga após quebrar 19 recordes na temporada de calouro pela universidade. E tem também informações da Ponte Preta, que enfrenta no próximo domingo o Atlético Goianiense fora de casa. A Macaca não vence há 8 jogos, sendo 7 derrotas neste período. Ontem o América Mineiro tropeçou, portanto são os dois times que já somam, segundo o site Chances de Gol, 99% de chances de rebaixamento. Na Fórmula 1, ainda sem vitórias em 2026, a McLaren prepara novidades para o GP da Áustria. A equipe deve testar uma asa traseira experimental nos treinos de sexta-feira. A informação foi confirmada pelo diretor técnico da equipe em relatório divulgado pelo time antes da etapa de Red Bull Ring. E hoje tem muitos jogos de Copa do Mundo. Quem tem mais destaques é Fábio Scheibe. Tudo bem? Bom dia para você, Scheibe.
Fala, Júlio Nascimento, muito bom dia ouvinte CBN. Chegou o dia da decisão, das decisões, na verdade. Hoje serão definidos 3 grupos da Copa do Mundo, começando pelo grupo A, jogos simultâneos, a terceira rodada dos grupos, né? Tem África do Sul e Coreia às 10 horas da noite e a República Tcheca enfrentando o México também às 10 horas da noite. Isso pelo grupo A. Pelo grupo B, às 4 da tarde, tem Suíça e Canadá e também Bósnia e Catar. E pelo grupo C, o grupo do Brasil, além do jogo do Brasil contra a Escócia às 7 horas da noite em Miami, em Atlanta também, no mesmo horário, 7 horas da noite, tem Marrocos e Haiti, Júlio. Boa, Fábio Chaib, aqui nos estúdios para trazer toda a análise aqui do CBN Esportes. Carlos e Eduardo de Freitas, tudo bem, Carlos? Tudo dia. Tranquilo, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Como disse Fábio Chaib, chegou o dia, chegou o momento, jogo decisivo, já um mata-mata, né? Porque o Brasil não pode perder. De repente, se perder, pode dar adeus aí à Copa do Mundo. O técnico Carlo Ancelotti acena com poucas mudanças, talvez só o Ryan realmente entre os titulares, as demais posições segue com o mesmo time. E a gente espera essa evolução que o Ancelotti tem prometido aí durante o Mundial. Então hoje a gente espera um Brasil melhor do que contra o Haiti e melhor do que foi contra o Marrocos. Aliás, Carlão de Freitas, em clima já de seleção brasileira, sim, hein? Hoje estamos aqui com um grande vencedor do Palpitão do Arena. Isso. Né, tivemos durante algumas edições do Arena essa possibilidade dos ouvintes participarem, interagir. E um cara que tem um nome muito bonito. Muito bonito. Acabou também vencendo. Concordo, também Descobri concordo. que tem o mesmo nome desde que vos fala, Júlio César, que é o grande vencedor do Arena, certo, Carlos? Verdade, Júlio Nascimento. Estamos aqui com o Júlio César Martins, né? Já batemos um papo ali na nossa redação. Ele foi o vencedor. Aliás, Júlio, ontem quase 700 ouvintes participaram do sorteio. Legal. Cara, foi maravilhoso, foi algo emocionante. A gente nunca tinha vivido isso aqui no Arena, né? Essa loucura que foi, mas também o prêmio, quem dera, né? Tem cerveja da Burguin, tem cerveja sem álcool, tem o kit aqui do Ramalho Carnes que já vou dar o voucher para você retirar lá. E realmente foi maravilhoso, foi emocionante o que a gente viveu ontem aqui no Arena. Hoje também temos uma Arena pré-Copa do Mundo, mas já para você saborear, Julião, curtir essa tarde de 24 de junho, esse pré-Brasil-Escócia, você já retira o prêmio agora e vai curtir com seus amigos, com a sua família, este pré-jogo de Brasil-Escócia. Parabéns, Júlio César! Obrigado. E aí, Julião, você torce para quem? Eu vivo entre dois amores, eu sou ponte pretano e corintiano. Olha aí. Tá. Porém, negro, né? a nossa macaquinha não anda tão bem. O Corinthians vai mais ou menos, mas eu tô aqui para falar de seleção brasileira, né? Hoje é o dia da gente vencer e passar para a próxima fase. Aliás, já que você é bom de palpite, Julião, tem algum feeling aí pra hoje, em termos de placar? 5-0. 5-0? Caraca, velho. Vou até mudar meu bolão. Você tá otimista demais, hein? 5-0. Eu tô precisando subir na tabela aqui do bolão, Júlio, então já que você é bom... 5-0 você sobe, se você apostar... A galera tá indo de 2-0, 3-0, mas eu gostei. Eu acredito com o Neymar ou não? Com o Neymar? Vai ter gol do Neymar no hoje? final, ele vai entrar no final. Não acredito que ele vai fazer gol, não, mas a participação dele é importante, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? A expectativa hoje, inclusive, pelo Neymar, né? No segundo tempo. Acho que ele vai entrar, vai muito. A entrada dele vai depender muito do jogo, né? Como o jogo vai estar. Mas só de ele estar presente com a delegação, eu acho legal, eu acho importante. O Neymar é uma presença muito forte dentro do elenco da seleção brasileira. Top demais. Parabéns, viu, Julião? Seja Obrigado. sempre bem-vindo aqui à CBN. Obrigado pelo privilégio da audiência. Fabião quer falar, Fabião? Fala, Fabião. Não, falando nisso, né, falando do Neymar, muito bom dia ao ouvinte Júlio César, parabéns pelo prêmio aí, que desfrute bastante deste grande prêmio lá do Ramalho, né, dando essas carnes, muito legal, fazendo esse churrasco. Qual que é a expectativa dele, qual a opção dele para o lugar do Rafinha, né, o Rafinha não vai estar em campo hoje, quem que ele colocaria? Vamos ver se o Júlio César aí vai matar esse jogo aí com o substituto ideal. Eu iria de Ryan mesmo. Ryan. Acho que é a melhor opção que a gente tem. É um menino novo que tá fazendo uma carreira bem legal na Europa. Eu acho que vai dar certo. Entrou bem. Quer dizer, ele entrou numa fogueira, né? No jogo contra o Haiti, ele tava meio nervoso. Mas aquele jogo contra o Panamá, acho que foi no Maraca, né? Que ele arrebentou. Ryan tem muita personalidade. Espero que hoje consiga jogar bem. É isso aí. Ô, Carlos, você deu uma olhada já ali nos kits? Já.
Cara, quer abrir o kit? Não, vamos lá. Quer fazer uma... Vamos fazer Eu fiquei curioso, Vamos fazer cara. um ao vivão porque aqui? eu não consegui... Eu vou abrir, pera aí. Eu não tive tempo de dar uma olhada, né? Então, eu fico curioso, até porque, apesar de não ter vencido o Pop Town, posso de repente fazer uma aquisição, né? Deixa eu ver, ó, Carlão. Só tem uma cervejinha. Isso aí é o que? É belga? Pearl Green? Eu não entendo nada de cerveja. Isso aí é bom, Samara Deep? Samara também entende nada. Opa! Aí sim, daqui, essa caneca que eu quero mostrar. Muito legal. Pô, isso aqui é térmico, cara. Pô, torcida arena. Cara, tem uma CBN. Top demais, velho. Cornetinha. Aqui é o corneta da Essa família. caneca- Não tem mais caneca disso aqui não? Lá no... Aqui, ó. Muita coisa. Deixa eu mostrar aqui pra galera do YouTube, ó. Essa caneca eu pedi pro homem. Que top, velho. Pedi pro homem. Torcida Arena CBN. Pô, Julião, fiquei com inveja, hein? Inveja positiva, claro. Porque você merece também. Top demais. E aí tem as carnes, né? Tem hambúrguer aí, Carlão? Não, as carnes é o seguinte. Deixa eu Calma aí, mostrar Carlão aqui. tá voltando aqui pra dar um... As carnes é o seguinte, esse aqui é o voucher do Ramalho Carnes, eu vou entregar agora pro nosso ouvinte, pro Júlio César, ele vai retirar legal. lá no Ramalho Carnes. Cara, é prêmio... Tá louco, velho. Nossa senhora, prêmio maravilhoso. Parabéns, Julião. Desfrute realmente Boa. nesta tarde, antes do Jogo do Brasil, durante o jogo e pós também, porque tem muita carne, tem muita ceva gelada para você saborear aí a vitória do time verde e amarelo. Valeu, meu parceiro. Ó, isso aqui, ó, estou entregando para você e que você possa desfrutar desse prêmio e sempre participe conosco, hein? Ontem foi um dia histórico e você foi um privilegiado. Obrigado, eu fico muito grato pelo prêmio. Valeu, Julião. Vamos Valeu, montar Carlão. o cooler aí, Júlio! É isso aí, ó. Estamos no ar com CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Sam Ladip. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Começou o Tennessee Fest na Harley-Davidson Tennessee. Um time de clássicos com vantagens exclusivas para você. Bônus exclusivos, linha 2026 à pronta entrega e seminovas selecionadas com garantia. É a oportunidade que você estava esperando para realizar o sonho de ter a sua Harley-Davidson. Agende já o seu test ride e venha aproveitar. Acesse tennesseehd.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Consulte condições. Desacelere seu melhor a vida. Avenida 105, o primeiro residencial do novo bairro Casa Figueira, integrada ao Shopping Iguatemi Campinas. Assinado por arquitetos premiados em um terreno de 5.500 metros quadrados. Tenha como quintal da sua casa uma ampla área de lazer a céu aberto com um paisagismo exuberante. Avenida 105. Visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi. Valeu a sua torcida! Em campo, a seleção de ofertas Chevrolet com condições especiais. Vem junto aproveitar e cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta Classic, Onix e Prisma por R$ 199,00. E com mais R$1 você leva o filtro de óleo. Troca de pastilhas de freio dianteiro para Celta Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$ 100,00. Pneu Aro 15 para Onix e Prisma por R$ 600,00 com montagem grátis. Agende sua revisão e aproveite os serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Muito bem, 11h17. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia pra você, Marião. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Já atualizando a situação de 2 acidentes em rodovias da região, começando pela rodovia dos Bandeirantes. A gente comentou mais cedo, teve uma colisão entre uma carreta e um veículo utilitário. Nós não tivemos feridos nesse acidente que aconteceu na altura do quilômetro 91, na pista sentido capital paulista, porém ainda tem 5 quilômetros de lentidão pela rodovia aqui em Campinas, à altura então do quilômetro 91. Tem uma interdição parcial porque essa carreta ela está ali pelo canteiro central da rodovia, ainda vai ter uma operação de retirada desse veículo para seguir no sentido capital. A rodovia Anhanguera, no trecho de Campinas, por enquanto tem condição melhor, lentidão apenas em Jundiaí pelo excesso de veículos, já na região do quilômetro 60. Em direção do interior, tem um ponto de atenção pela rodovia Anhanguera, quilômetro 85. Aconteceu um outro acidente, um capotamento de um carro. Nós não tivemos feridos também nesse acidente, porém ainda tem 2 quilômetros de lentidão para seguir em direção do interior. E só uma correção,
desse veículo que acabou capotando. Uma pessoa sofreu ferimentos moderados, já recebeu atendimento médico, então atenção, você que passa no trecho de Valinhos utilizando a rodovia Anhanguera, à altura do quilômetro 85. A gente sempre pede atenção para os nossos ouvintes, né, Júlio? Hoje, ainda mais com a chuva que está indo e voltando, as pistas ainda estão molhadas, vale a gente reforçar também esse alerta para todo mundo seguir com cautela por conta, então, da condição das pistas ainda pela região. A gente vai seguir acompanhando, trazendo aí também as atualizações. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta aqui durante a programação da CBN, agora 11h19. Quer um Fiat 0 km na sua garagem? A convocação Fiat chegou com condições imperdíveis em campo para você. É só até junho. Corra para aproveitar. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD da Ruge. Tem Dolphin Mini por R$ 119.900, Dolphin GS por R$ 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD da Ruge em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD da Ruge. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Onze 11h21, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Deixa eu só atender aqui rapidamente alguns ouvintes pelo nosso WhatsApp. JP de Moraes, bom dia amigos da CBN. Hoje vou tomar um Scott, 12 anos, para comemorar a vitória da seleção. E os meus 60 anos, abraço JP de Moraes. Boa, JP. Parabéns, hein? 6.0, hein? 6.0. Hoje é aniversário do meu velho também, Julião. Hoje João faz aniversário? João faz 72 anos, dia 24, mesmo dia do Messi, hein, cara? Nossa, quanta fera, né? Quanta fera, JP de Moraes, Messi, João, que Deus o abençoe, que já mandei a mensagem pra ele, que continue sendo esse paizão maravilhoso aí. Hoje o jogo da seleção em família? Jogo da seleção, ele prometeu um cachorro quente, acho que vamos acompanhar na residência de João Carlos no Palácio Freitas. No então, Palácio Freitas. Valeu, João, um abração pra você, hein? Feliz aniversário. O João é monstro demais. Eu carinhosamente chamo de professor. Bom dia a todos, amigos da CBN. Seleção, vamos ganhar de 3-0. É como tirar doce de criança, me deem licença, a ponte já caiu, infelizmente. Como disse o nosso craque, né, o Elvis, plantamos e vamos colher esse desastre. Sou um dos culpados, pois assinei com essa chapa. E sacanagem o que fizeram com o Fábio Scheib na segunda-feira, deixaram o menino sozinho na cabine. Paulo Kikuchi manda aqui no nosso WhatsApp. É grande Kikuchi, conheci pessoalmente o Kikuchi, ele me achou muito bonito, inclusive, viu? Falou, nossa, como você é bonito pessoalmente, o Kikuchi falando, simpático também. Aliás, ô Fábio... Tô brincando com o japonês, né? O Diego Alves chegou aqui e ele ficava falando assim, cara, tinha um rapaz na Vitalícia que ficava gritando pro Zanardi, Zanardi, tá ferrado mesmo, hein? Japonês. Zanardi, não sei se você fez uma boa escolha não, será que... Eu falei, cara, deve ser o Paulinho. Será que não era o Paulinho? O Paulinho pode até responder que isso era ele que tava Mas aí, ô Paulão, é bom também, Fábio Scheib tem que amassar barro. Pensa que é só MetLife Stadium, Arena, final de Libertadores, time do Palmeiras, time do Flamengo. Não, tem que ver a Ponte Preta, sim, senhor. Tem que ir lá sofrer um pouquinho, amassar um barro no Majestoso, Paulão. Com o maior prazer, com o maior prazer. Fui muito bem recebido lá no Moisés Lucarelli. Mandar aqui um abraço para o nosso Rodrigo Pupo. Em primeiro lugar, gostaria que o Carlão transmitisse minhas felicitações ao nosso João Carlos de Freitas pelo aniversário dele hoje. E também gostaria da opinião da bancada sobre a possibilidade da anulação de eleição de 2021 na ponte, conforme a decisão do STJ que revogou decisão anterior sobre o caso, e que pode cancelar também a eleição de 2025. Abraço a todos.
Nossa, eu preciso me inteirar sobre esse assunto, Rodrigo. Confesso que não estou a par desse assunto. Mas eu vou apurar aqui e claro que a gente vai trazer durante os próximos dias essa situação. A Ponte deveria seguir o exemplo de 1969. As mudanças atingiram todos os setores, a começar pela presidência. Raul Fonseca Ribeiro renunciou, deu lugar ao jovem Sérgio José Abdala, de 36 anos. Sem dinheiro para contratar por atacado, ele apostou na jovem molecada da base que integrava o profissional desde 67, mas ganhou espaço em definitivo desde 69. Manda aqui o nosso ouvinte, final do telefone 3593. E aí é a geração de cá, né? Foi a geração de cá, aí... o título da Série A2, né? Na época era... De base tinha a Ponte também, né? Primeira divisão. De cá, base, né? Que tinha... Base, de cá, Adilson, Alain, Manfrini, Roberto Pinto, Samuel, vixi, por aí vai. É uma geração histórica da Ponte. Claro que outros tempos, né? Acontece que isso que você falou da presidência sair, né? Da gestão sair, eu acho, neste momento, eu acho muito difícil. Foi o que eu falei ontem, pelo menos eu penso assim. Eu acho que agora pedir paciência para o torcedor pontepretano é até uma utopia, né? Mas, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, porque a gente espera aqui o bem da Ponte Preta, o bem do Guarani, e neste momento o que estão fazendo com a Ponte Preta não é algo bom, né? Não é algo saudável. Então, por isso, eu sou, e falo aqui abertamente, sou completamente contra quem faz mal para os clubes de Campinas. Então, hoje eu sou contra esse pessoal que gera a Ponte Preta, só que eu acho, neste instante, muito difícil tirar esta administração, mesmo via justiça, até porque o Torrano é um cara muito forte, é um cara muito bem conceituado, e acho muito pouco provável que isso aconteça. Seria bom, eu acho que a Ponte ela precisa de novas caras, ela precisa de gente nova que goste do clube, que tenha força para comandar a Ponte Preta, porque desse jeito que tá, a cada dia que passa, a insolvência chega mais perto. Foi eu mesmo. O Paulinho mandando aqui, foi eu mesmo, tadinho do Zanardi. Qualquer clube, esse departamento já tinha caído. Paulo Kikuchi está dizendo dos diretores, né? Todos. Mas não sai, né, Júlio? Porque tudo, por exemplo, a saída desta administração da Ponte, ela depende muito do conselho. E o conselho, na realidade, ele é formado praticamente pela presidência, né? Então, mas aí eu fico pensando assim, os caras no conselho lá, pô, pra quem que eles torcem? Não, você tá numa resenha da sua família lá, no Cachorro Quente, igual vai ter, inclusive o João mandou um abraço aqui pra todo mundo. Boa. Vai ter o Cachorro Quente lá, você faz parte do conselho e tá entre amigos ali. Aí um parente seu que tem nada a ver com futebol fala, e aí, mas o que você tá achando? Isso que eu não entendo. Do clube. O cara fala assim, não, eu confio. Porque não é possível, cara. Não é possível. Então, mas, ô Júlio, você... Eu fiz um levantamento Você parece hoje, que entrou aqui no meu pensamento, uma matéria cara. que vai sair amanhã no GE. A Ponte, ela está batendo todos os recordes negativos em termos de Série B. É a primeira vez em 14 rodadas que ela fica abaixo de 8 pontos. Primeira vez. E desde que a gestão de Berlim começou em 2022, ela nunca passou de 14º para cima depois desse recorte de 14 rodadas. Ou seja, é sempre uma campanha ruim, sempre brigando ali por rebaixamento. Aí você pega o conselheiro que vê o time com o salário atrasado. A Ponte, olha que legal, a Ponte é o primeiro clube punido pelo fair play financeiro da história da CBF. Primeiro clube, e vem mais punição. Inclusive os clubes da Série B estão... Hoje saiu a matéria no GE. Globo. Os clubes da Série B, liderados pelo Cuiabá, querem mais punições à Ponte. Acham que a CBF não pode ser branda com o que está acontecendo. Então, é uma repercussão nacional. A Ponte viralizou ontem com um gol contra. Sim. A Ponte não vence há 8 jogos. Sim. A Ponte, em 4 anos, está perigando cair pela 4ª vez. 2 rebaixamentos em Campeonato Paulista, um rebaixamento na Série B de 24, possivelmente um rebaixamento agora em 2026. Cara, não é legal o conselheiro ver tudo isso acontecendo e fala assim, não, eu concordo. Tá legal, não, eu acredito na volta por cima. Eu assisti Ponte Preta e Cuiabá, eu assisti lá das vitalícias da Ponte. E ali nas vitalícias tem gente favorável a esta gestão. E a maioria desfavorável, né? Mas aí você olha para as pessoas que são favoráveis a essa gestão, ô Júlio, um semblante de tranquilidade, um semblante de normalidade. Eu queria que alguém que é favorável viesse e me explicasse. Outro dia até homenageando meu velho, outro dia eu sentei com ele lá na sala, eu falei, mas pai, esses caras, eles gostam da Ponte realmente? Meu pai falou, cara, essa coisa do coração não existe.
porque não é possível esses caras terem um pingo de amor à Ponte Preta. É o que eu falo aqui sempre também. Eles precisam da ponte, né? Eles precisam, só que a ponte, ela é uma laranja que está sendo sugada. E o suco está acabando, né? Só que eles vão, pelo andar da carruagem, eles vão sugar esse suco até a última gota. E a última gota ela vai vir sem calendário nacional, última divisão de Campeonato Paulista. Aí esse pessoal vai sair da Ponte Preta. Mas por que eles querem tanto a Ponte Preta? Porque, gente, eles precisam da Ponte Preta. Não sei, mas eles precisam da Ponte Preta. E a Ponte não precisa deles. Só que, como eles estão no poder, como o conselho da Ponte Preta não existe, eles vão ficar até o fim, eles não vão sair, e quem sofre é o torcedor, e a gente faz essa pergunta diária, como o Júlio diferente, até o Paulo veio aqui e falou assim, eu me sinto culpado porque eu assinei lá. Eu acho diferente quem apoiou durante o processo de eleição 2021, Sim, por exemplo. Ali tinha uma até esperança, mesmo a reeleição. Né? Eu acho diferente, porque ali você está analisando também um cenário pré o que está acontecendo. Sim. Agora, tem que ser engenheiro de obra pronta. Você olha pro agora e concorda, eu acho loucura. Pode ser. E acho mais perdoável quem, naquele processo eleitoral, apoiou a atual diretoria, porque eu, Júlio Nascimento, acho a oposição da Ponte Preta fraquíssima. Fraca. A oposição da Ponte Preta é nota 2. Sim. Gente, Giovanni de Marzio, Gustavo Valio, toda essa oposição da Ponte Preta é fraca. Sim. Qualquer time que tivesse uma oposição nota 5... O Eberlin e o Torrano já não estavam mais na presidência da Ponte, então eles continuam também porque a oposição é fraquíssima. É uma opinião, não tô falando aqui, não tô julgando caráter, não tô julgando nada. Mas o Giovanni de Marzio, o Gustavo Valio, toda essa galera aí que se diz oposição, já fez parte de ciclos recentes da Ponte Preta e foram muito mal também. Eu faço a exceção aí, o Eduardo Lacerda, porque é um cara que acho que não participou de diretorias, né? Ele tem ideias novas. Gostaria de ver ele em algum momento tomando algum cargo, sendo mais participativo, mas aqui é um tiro no escuro, porque a gente não conhece. Ela precisa, a gente não conhece o trabalho dele como dirigente de futebol. A gente sabe, Júlio, que mas agora o restante, a situação ela é muito bem calçada, né? Principalmente em virtude do Torrano. Então ela é muito bem calçada com relação às decisões judiciais. Agora, eu acho que a oposição ela deveria tentar de todas as maneiras. Mas será que a oposição é a solução dos problemas? Também acho que não. Quem assume, entendeu, Carlão? É um buraco. Eu lamento muito pela ponte, mas é um buraco grande, cara. Sem fim. É um buraco grande, porque a ponte, o que ela precisaria é de uma união que não vai existir. Seria. Tô aqui. Eu sei que isso é utópico. E seria o ideal. Que essa união não vai existir, porque existe muito ego, principalmente da parte do Eberlin e do Torrano. São dirigentes extremamente vaidosos, e eu posso falar porque eu conheço, trabalho... E ultrapassados também, né? Eu trabalho cobrindo a Ponte Preta há quase 15 anos e convivo em contatos sempre recorrentes com o Eberlin, que é um cara que, fora do mundo do futebol, eu tenho uma boa relação, inclusive. Mas eu sei que o Torrano e o Eberlin são vaidosos, assim, né? O dirigente, no modo geral, ele é vaidoso. Não é uma exclusividade de ninguém da Ponte. É o que a gente sempre falava. Então acreditar na união é difícil, cara. E quem sempre falava isso era o nosso eterno chefe Alberto César, nos tempos de Rádio Central. Ele falava, cara, o presidente da Ponte Preta do Guarani, ele é mais famoso que o prefeito na cidade. Ele é mais falado que o prefeito. Pô, o Marco Antônio Eberlin, ele tá em todas as falas esportivas envolvendo clubes de Campinas. Mesmo o Bugrino, porque o Bugrino ele tem que estar feliz com a situação, ele cita o Eberlin. O Ponte Pretano, então, nem se fala. Mas o que eu esperava desta gestão, a maneira como essa gestão assumiu. Respeito, acho que eles tinham um plano e tal, mas, cara, esse plano jamais foi executado e acho que jamais foi tirado do papel. Porque que plano de gestão a Ponte teve com o Marco Antônio Eberlin? Modernização de CT, revelação de jogador, gestão moderna, gestão transparente. O que teve? A única intenção desses caras era tirar o Sérgio Carnielli. E aí, quando eu falo, o pessoal pensa que eu sou a favor do Sérgio. Não, o Sérgio tem muito a ver com isso. Talvez seja o principal culpado desse estado que a Ponte encontra hoje. O Sérgio delegou demais. Exato. Né? E todas as pessoas que foram delegadas pelo Sérgio terminaram o mandato brigadas com o Sérgio. Né? Então o Sérgio também tem a culpa nesse cartório. Só que esta gestão, a intenção era só tirar o Sérgio, mais nada. Se você quer tirar o Sérgio, ok, vai para eleição, ganha eleição. Agora, você tem que ter um plano de continuidade. Não, a Ponte ela evoluiu.
Ela só caiu, ela só se arrebentou, ganhou título. Ganhou título porque disputou a Série C, pô, não era pra disputar. E é uma outra consequência da falta de união. Falta de união. Agora, é impressionante o porquê da falta de união, sendo que a causa de tudo isso é a Ponte Preta. Eu acho que todo mundo que está lá tem um amor, tem algum apreço pela Ponte. Só que fica essa polarização num clube que não tem força para ser polarizado, um clube pequeno, um clube médio ou pequeno, que não tem a força de um Corinthians, de um Palmeiras, então ela só vai cair. Só que esse pessoal, devido à vaidade, não sei quais os outros interesses, eles vão sugar, gente. Eu acho que se não houver, como o Júlio disse, uma oposição forte, ferrenha, e que queira realmente brigar pelo poder do clube, eles vão sugar essa laranja chamada Ponte Preta até a última gota. Mas tem gota? Não sei. Tem hora que eu acho que não tem. Mas deve ter, porque eles adoram esse poder chamado presidência de clube de futebol. 11h34, daqui a pouco a gente volta aqui no CBN Esportes. Na Omoda Jayco Germânica, tecnologia, design e performance se encontram para redefinir seu estilo de vida. Jayco 7 Elite Hybrid por R$ 189.990, com taxa 0, 70% de entrada e saldo em 24 vezes. Omoda 5 Prestige Hybrid por R$ 184.990, com taxa 0, 60% de entrada e saldo em 36 vezes ou supervalorização do seu usado. Agende seu test drive e descubra o futuro. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de junho de 2026. O principal alvo da operação de ontem da Polícia Civil no Morro Dona Marta, na zona sul do Rio, conseguiu fugir pela mata durante a ação. Segundo a investigação, Francisco Rafael Dias da Silva chefia as atividades do Comando Vermelho no dia a dia, repassa ordens, organiza a logística do tráfico, distribui funções entre integrantes da facção e mantém a vigilância armada nos acessos à comunidade. De acordo com a polícia, ele responde a Ronaldo Pinto Lima e Silva, apontado como o chefe do tráfico no Morro Dona Marta, mesmo preso em uma cadeia federal. As festas de São João no Nordeste devem movimentar 2 bilhões e 400 milhões de reais nesse ano. A estimativa é do Ministério do Turismo e tem como base os principais destinos buscados pelos viajantes nessa época: Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Sergipe. O cálculo considera aeroportos, hotelaria, bares, restaurantes e pequenos comércios. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 7,5 toneladas de maconha em Rio Verde, em Goiás. A droga estava escondida em compartimentos secretos de um caminhão preparados para parecer uma carga comum de MDF. O veículo foi interceptado na BR-060. O motorista contou que tinha saído de Joinville, Santa Catarina, mas não revelou o destino da carga. Ele foi preso. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oportunidades de bons negócios. Para você que sintoniza a CBN Campinas, uma excelente quarta-feira. Quando a gente pensa em carro elétrico, logo a gente pensa em BYD Daruge. Ah, mas eu não estou em Campinas. Não tem problema, porque tem BYD Daruge em Americana, tem BYD Daruge em Limeira, tem BYD Daruge em Piracicaba. E eu tô com o meu amigo Eberton, que vai falar sobre essas lojas e também sobre condições especiais, hein, Eberton? Um abraço! Fala, grande Bill e amigos ouvintes da CBN. Eu sou o Eberton, gestor de vendas da BYD Daruge de Piracicaba e falo aqui em nome da BYD Daruge de Americana, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, Vila Israel, número 2439, e da BYD de Limeira, ali na Avenida Major José Levi Sobrinho, número 2565, setor A.
Aqui em Piracicaba, nós estamos na Avenida Cássio Pascoal Padovani, número 350, e eu quero anunciar para vocês as ofertas que estão em vigor apenas para este mês, tá? Song Premium, este veículo de 324 cavalos de força com sistema AWD tem até 40 mil de bônus para você que é BYD, e para você que não é, até 20 mil de bônus com 50% de entrada. Você que sabe desse carro aclamado Song Plus, com 239 cavalos de força, atualizado motor turbo já 2027, até 120 cavalos, 120 de autonomia para esse carro. Esse veículo está por R$ 259.990 e também possui taxa zero. E aqui eu não posso deixar de falar dele, do Dolphin Mini, hein? Então não fique de fora. E você que está acompanhando aí o Move Brasil, a gente está atento, hein? Falou, Bill, um abraço e aqui eu me despeço, convidando a vocês a consultar as condições aqui no Grupo Daruge. Um grande abraço para vocês, BYD é o futuro. Valeu, meu amigo Eberton. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Futebol, Globo CBN. Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Chegaram ofertas que são um verdadeiro espetáculo de economia no Iga Atacado. Aproveite, mas corra, porque é por tempo limitado, com ofertas válidas até 29 de junho. Feijão grão de campo carioca 1 kg por R$ 7,98. Hambúrguer Texas Burger congelado caixa com 12 unidades por R$ 14,89. Chocolate Kit Kat ao leite Dark ou branco por apenas R$ 2,49. E papel higiênico Neve Dermacare folha dupla pacote com 24 rolos por R$ 35,98. Passe no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 29 de junho ou enquanto durarem os estoques. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD Darugi. Tem Dolphin Mini por R$ 119.900, Dolphin GS por R$ 139.900 e mais. Song Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD Darugi em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD Darugi. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h41, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Na sequência a gente vai falar de seleção brasileira e Copa do Mundo. O professor Carlo Ancelotti vai conversar com a gente. Mas antes, Carlão de Freitas tem um recado muito importante para você, ouvinte da CBN. Júlio, tem um recado maravilhoso, ainda mais para este Brasil e Escócia na Copa do Mundo. Olha só, sabe aquele churrasco que reúne a família, os amigos e a torcida inteira? Aqui em casa tem um segredo, é o Empório da Carne Ramalho. Há mais de 40 anos, desde 1978, eles oferecem carnes selecionadas, cortes premium para churrasco e tudo que a gente precisa para fazer bonito na grelha. Além das carnes, tem kits práticos, rotisseria com frango assado na brasa, padaria, conveniência e acessórios para churrasco. E quando a correria aperta, olha só essa ideia aqui, ó. O kit burger, por apenas R$ 69,00, serve até 4 pessoas e faz um grande sucesso. E agora que a emoção da Copa do Mundo está dominando, não deixe faltar qualidade no seu time. Estamos precisando, hein, seleção? Reúna a galera, acenda a churrasqueira e conte com quem entende de carne. Empório da Carne Ramalho, tradição, qualidade desde 1978. Peça pelo Zap, hein? Olha só. 19 9828 40011. 9828 40011. Empório da Carne Ramalho.
O sabor da vitória começa aqui. Boa, Carlão de Freitas. Hoje tem Brasil, Fábio Scheib. Eu quero a sua opinião, sua leitura para esse jogo entre Brasil e Escócia às 7 da noite com transmissão da CBN. Passa na tela da IPTV também. Mas antes, vamos ouvir o professor Carlo Ancelotti, diretamente dos Estados Unidos. Fazerlo bien, tentar repetir o melhorar o jogo contra Haití. Va a ser más difícil. Escocia tiene un buen equipo, bien organizado. También ellos tienen oportunidad para calificarse mejor no grupo, entonces no vamos a pensar que puede o jogo de Marrocos contra Haití. No pensamos a outra coisa que jogar um bom jogo e ganhar o jogo com a melhor escalação possível. Então, eu mesmo vou para os jogadores na frente. Temos a ideia clara de quem vai reemplaçar Rafinha e não pensamos cartão. Temos que jogar um jogo completo. É isso aí, né? Acho que é uma oportunidade também para o próprio Ryan aí, né, Fábio Scheib? É uma posição que está com a disputa em aberto, até porque o Rafinha já não vinha jogando bem, já se tinha até uma discussão se valia a pena testar outros jogadores. Se falou em Martinelli durante a semana, Ryan e o Endrick, né, disputando essa posição. Luiz Henrique também, né? Luiz Henrique, bem lembrado. O Luiz Henrique também disputando essa posição, mas ao que consta, ao que parece, teremos o Ryan. Será que tem gol do Ryan hoje, Fábio Scheib? É um cara que tá saudável, né? Um jovem, né? Que mostrou seu potencial, acabou estreando nessa vitória contra o Haiti, sentiu um pouco a pressão da estreia, né? Um pouco nervoso, não jogou aquilo que a gente esperava, mas é um jogador que tem muito potencial, muita saúde e velocidade também. Creio que vai ser um bom substituto aí pro Rafinha, o Rafinha que está sendo contestado nas últimas partidas, mas o Ryan mostrando uma versatilidade melhor ali, caindo pelo lado esquerdo como é de praxe, né? O próprio Rafinha, o próprio Ryan junto com o Vini Júnior, também com o Matheus Cunha com muita confiança depois de dois gols contra o Haiti, mostrando muito valor aí também o jogador do futebol inglês, né, na verdade, Bournemouth. Falando de futebol inglês, Júlio, você lembra que com certeza você acompanhou muito também, né, e tem muitas lembranças boas do principal jogador da Escócia, o McTominay, né? Que está no Napoli agora. Exato. Também é um jogador que o Brasil tem que tomar muito cuidado, jogou muito tempo no Manchester United, né, mais de 200 partidas pelo Manchester United, e é o principal desafogo ali do jogo da Escócia, o principal jogador que cria bastante, tem passado um bom momento no Napoli, né, junto com o Antônio Conte, o técnico Antônio Conte foi campeão italiano na última temporada também, e agora jogando na Escócia é o principal nome do time, um jogador que já foi volante no Manchester United, hoje em dia é um jogador mais de criação, e a principal preocupação do Brasil, já que ele municia ali os jogadores da frente, sendo até um atacante muitas vezes, né? O Brasil tem que tomar cuidado nesse jogo também, ficar muito atento com dois jogadores pendurados, né? O próprio Casemiro e o Douglas Santos, que tem que tomar atenção, porque se tomarem cartão amarelo nessa partida, ficaram de fora do jogo 16avos, que é uma grande preocupação para o Carlo Ancelotti, mas a partida de hoje decide muito, tem muito que representar para o Brasil, então dois jogadores devem estar em campo, mesmo com tantas dificuldades aí, com esse perigo aí de também tomar o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo no caso, e serem suspensos. O último detalhe é que o Brasil joga hoje contra a Escócia de uma forma um pouco diferente, né? Eu digo no visual, já que vai jogar com calções brancos e meias brancas, que eu não acho tão bonito para o Brasil é acostumado a jogar com calções mais... Bem 2006. Com meias azul. Contra o Japão. 2014 também. 2014 verdade. Também jogou com essa combinação, mas eu acho que não orna muito, mas isso tem que deixar de lado, mas vai ser um pouco estranho para os torcedores brasileiros. Bicho pegando, você tá preocupado com o uniforme, Fábio? Do Brasil. Ah, mas isso conta muito também. Ô, Júlio. A Escócia é uma freguesona do Brasil, viu, Carlão? São 10 jogos e 8 vitórias do Brasil e 2 empates, então hoje é a possibilidade de uma vitória também. São né? três grandes jogadores, né? O McTominay, que apesar de ser uma cria do Man United, teve poucas oportunidades, saiu pelas portas do fundo para variar, como tem sido praxe dessa gestão, e em outro clube acaba explodindo. Hoje é um dos melhores jogadores do Napoli, joga ao lado do De Bruyne no meio campo. Tem o McGinn também, que é um jogador que joga aberto pela ponta direita, muito bom em Premier League, faz muita diferença também. E o Robertson, né, que também é uma das lideranças aí, são os principais jogadores, mas é um time
Companheiro do Alisson, né? Companheiro do Alisson. Companheiro do Alisson, exatamente. Pois não, Carlão. O McGinn, né? O próprio Ancelotti citou na entrevista sobre o McGinn, que fez o gol da Escócia na primeira partida, né? Contra o Haiti. Depois a Escócia foi derrotada pelo Marrocos. Ô, Julião, você que é um aficionado, e o Fabião tocou nessa coisa de uniforme aí, né? Cara, acho que a gente até já comentou sobre isso. A Premier League, embora seja o campeonato mais valorizado, o mais recheado, ela às vezes ela é adepta às coisas antigas, no qual eu gosto muito. Por exemplo, essa coisa de mudar completamente o uniforme, a Premier League ela não é adepta disso, né? Vamos supor, às vezes o calção tá da mesma cor, os dois adversários, a própria meia também da mesma cor. No banco de reservas eu acho que só ficam 8 jogadores, não é igual aqui no Brasil ou na Copa do Mundo que fica todo mundo. Existe ali uma certa limitação. No caso, hoje, até poderia usar o azul do Brasil, que é totalmente diferente do azul da Escócia, né? O azul da Escócia é mais parecido com o remo, assim, daqui do Brasil, e o azul do Brasil é aquele azul mais clarinho. Se mais fosse claro, o campeonato... Se fosse um campeonato, um jogo de campeonato na Premier League, o Brasil jogaria de azul. O calção azul, né? Que é o calção tradicional. Mas é verdade, Júlio, esse é o menor dos problemas, né? Se o problema fosse só o uniforme, tava bom, né? O problema é que o Brasil precisa convencer, cara, fazer um bom jogo e fugir dessa Holanda aí, cara. Eu tenho a sensação que Marrocos vai golear. Né? Vai fazer o saldo, né? É a sensação, porque eu acho que o Haiti... Porque tem o seguinte também, o Haiti vai jogar mais leve, né, gente? Sim. Já tá eliminado, sem pressão, vai jogar leve e solto. E no futebol isso, às vezes, é perigoso, porque o comprometimento do time fica diferente. Aí ele pode incomodar mais o Marrocos do que incomodou o Brasil e a seleção da Escócia. Mas eu tenho a sensação que é 3-0 pra cima no jogo do Marrocos. Então, pro Brasil hoje, para além da vitória, se de repente conseguir fazer um pouquinho de saldo, vai ser importante. Lembrando que Neymar está relacionado e deve estrear na Copa do Mundo, é a grande expectativa hoje. E você tocou num assunto que me pegou contra o Haiti. Embora o Brasil tenha vencido, porém não me convenceu. É claro que o Ancelotti tem falado que a evolução ela vem na Copa do Mundo, mas era um jogo para construir um saldo melhor. O Brasil faz um primeiro tempo ok, mas no segundo tempo caiu de produção. Acho que a marcação está muito frouxa ainda para um jogo pesado, né? Hoje já é um jogo mais pesado do que foi contra o Haiti. A gente pensa também na próxima fase. Vai precisar melhorar demais. O Brasil não tem uma jogada, Júlio, uma triangulação, uma tabela. É sempre aquele chutão e ver o que o Vinícius Júnior faz lá na frente. Não tá legal. Espero que hoje essa evolução que o Ancelotti tem prometido ela aconteça, que o Brasil tenha ideias para vencer a Escócia e de preferência convencer. Mandar um abraço aqui pra galera. Bom dia, melhor programa de Campinas. Carlão, hoje é Neymar e mais 10? Poderia ser, mas eu não acredito. Acho que o Neymar ele deve entrar, né? Muito mais e vai depender muito de como a partida estará. Se tiver aquele 0-0, jogo apertado, não sei se o Neymar vai entrar, mas ele estará no banco de reservas, o que é bom, né? O Neymar é um cara muito querido dentro do grupo da seleção. O Gustavo Futebol de Domingo tá mandando aqui. Ô, Gu é meu freguês, né? No beach tênis, no futebol também. Mas eu tô pensando em voltar, mas eu tenho tanta lesão. Nossa, a gente tá. Eu e o Carlão, a gente marcou de começar o tênis e não parou de chover mais. Então, tem que esperar o tempo firmar pra voltar. Bom dia, CBN, aqui em casa tem 2 escoceses prontos pra torcida. 2 pastores de Shetland escocês, Luke e Lola. Nossa, eles são lindíssimos. Mandou o Pércio. Nossa, bonito. O cão escocês é muito bonito, cara. Eu sou apaixonado por dogs. Carlão falou com coração e verdades. Mesmo sendo Corinthians, fiquei comovido. É o Natalino quem tá mandando aqui no nosso WhatsApp. Feliz aniversário pro pai do Carlão, João Carlos, jornalista tão bom que eu, como bugrino, por muito tempo achei que fosse bugrino também. Adriano é quem tá mandando aqui. Emerson Dias. Não é bugrino? Não tá é mandando bugrino, um abraço aqui. Brasil 1-0 pra cima da Escócia. É o palpite do Rodrigo Lima aqui no nosso WhatsApp. E quem manda aqui também o palpite é o Jardel. 3-0 para o Brasil. Você sabe, Julião, o nosso amigo mandou aí. 2-0. Podia falar com o coração e tal. Certa feita, sentamos aqui. Eu, Caio Maciel, Heitor Esmerizes e por aí vai. O menino Rafael. Deu pra entender, né? Sim. Cara, mas agora, brincadeiras à parte. O Caio Maciel, ele falou um negócio, cara,
que me pegou e que é a mais pura verdade. A Ponte Preta, para os torcedores, ela é muito mais que um clube, né? Ali vai coisa de família e tal, e por aí vai, né? Acho que cada um tem a sua história com o clube de futebol e o Ponte Pretano tem essa história muito forte com a equipe que torce. E o Caio me falou, cara, um negócio. A Ponte, ela não tem um lema assim, é a torcida que tem um time, né? Não é? É a torcida que tem um time. Esse é o lema que a Ponte Preta tem. Cara, então se é a torcida que tem um time, o torcedor, ele está perdendo algo que lhe pertence. Você entendeu? É por isso que a tristeza toma conta hoje. É algo que pertence ao torcedor. A Ponte Preta, ela é do torcedor. E o torcedor hoje, ele não tem mais essa Ponte Preta. A Ponte Preta que o torcedor se apaixonou, eu tenho certeza que não é essa. Então hoje, o torcedor, ele se sente traído, ele se sente vilipendiado, porque o que está acontecendo, estão acabando com algo que pertence ao torcedor. E o torcedor hoje, ele não tem mais, infelizmente, esta Ponte Preta para torcer. Muito bem, o Janildo tá mandando aqui, ó, Brasil 1-0 para cima da Escócia. Hoje é o palpite do nosso ouvinte. 11h54. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD da Arugi. Tem Dolphin Mini por R$ 119.900, Dolphin GS por R$ 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD da Arugi em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD da Arugi. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou da Arugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Compre sua casa e ganhe 2 anos de locação de um carro híbrido. No Casa Bela, você pode. Dia 27 de junho, das 10 às 16 horas, conheça modelos disponíveis com test drive. Avenida Guilherme Campos, 294, Parque Alphaville. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações, VNL, segunda semana no vôlei masculino. Brasil estreando nessa semana contra a Ucrânia. Enquadra neste momento primeiro set, hein? Tudo igual, 23-23. Então daqui a pouco teremos a primeira parcial sendo encerrada. Assim que houver um vencedor, eu anuncio aqui durante o CBN Sports. Volkswagen Germânica apresenta oferta especial da mega operação de vendas Volks Vale Mais. Nivus Highline de 173.290 por R$ 143.290. Com seu usado na troca ou taxa 0% em 30 vezes. E T-Cross Seleção de 129.990 por R$ 125.990. Mais taxa 0% em 18 vezes. Não perca tempo. Visite uma Volkswagen Germânica e aproveite essas condições especiais. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Volkswagen. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta a 11h56. Nós fizemos aqui longos desabafos, né, sobre a situação da Ponte Preta. Durante a semana a gente vai trazer com calma o noticiário dos dois times. Mas duas informações importantes. Diogo Silva está estudando um pedido de rescisão com a Ponte. O goleiro Diogo Silva, que é o principal nome da Ponte ao lado do Elvis, sim, né? Não só em termos de liderança, mas também da parte técnica. Ele está estudando o pedido de rescisão e pode entrar com esse pedido nos próximos dias e deixar a Ponte Preta. Então, essa é uma preocupação no Majestoso. E a segunda informação, no Guarani, o Guarani deve se desfazer de alguns atletas para aliviar a folha salarial. Inclusive, esse mês, o prazo de pagamento dos salários foi estendido até o dia 30. A diretoria está, até o Rômulo Amaro disse aqui na entrevista que ele nos deu, tem sido um período desafiador, pagar em dia. O Guarani, com alguns dias de atraso, tem conseguido manter ordem em relação aos seus vencimentos, mas está estendendo o prazo, assim como foi no último mês, para o pagamento no dia 30, e deve ter a saída de alguns jogadores. Dentinho teve sondagem, Mirandinha teve sondagem, Diego Torres é um jogador caro que de repente pode também abrir um espaço aí na folha salarial do Bugre nas próximas semanas, e durante os próximos dias a gente vai trazer aqui mais informações sobre isso. Vamos fechar o programa com participações, Carnão de Bora Freitas? lá, vai Brasil! Gustavo, sou bugrão, tenista desde criança, escutei vocês falando sobre tênis e beach tênis, e com essa chuva está F3 pontinhos. Concordo. Querem uma dica? Vamos experimentar o paddle.
É o novo esporte aí. É sensacional. Um tênis, é paddle o nome? É paddle, que é o tênis, né? Não é o tênis. É sensacional. E tem quadra menor. coberta perto ali da CPFL. Eu jogo lá. Estão desafiados. Abraço, Boa. Gustavo Vieira. Olha, gostei desse negócio aí, cara. Por exemplo, lá no Palacete de Fábio Scheib, eu acho que a galera joga, porque é o esporte do momento na classe A. É isso aí, velho. É, velho. É um tênis. Você sabe desse esporte, Paddle é um né, esporte, raquete dinâmico, geralmente jogado em duplas. Mistura elementos do tênis e do squash. Isso aí, as fotos. É isso mesmo. Ah, é tipo um beach tênis, só que na quadra. Na quadra, e com a rede mais baixa. É, só que a galera Legal. A galera classe A, ela domina esse esporte aí, cara. Hoje é 2-0 Brasil. Manda aqui o Fabrício Ah lá, o Fábio do Ouro Scheib, Verde. lá, passa aí, Fábio Scheib. Dá a braba aí pra nós. Não, e não prejudica tanto o Ah lá, joelho, tá vendo né? como ele joga? No beach tênis o pessoal reclama bastante do joelho, né? Porque com o impacto da areia e tudo mais acaba sendo danificado o joelho. Como é que chama também. aqueles clubes sensacionais? Você joga de suéter também, Fábio Scheib, ou não? Como que é? Pinheiros, Não. né? Clube nossa. Esse Paulistana. Esse esporte é muito praticado nesses clubes aí. O Azanque é cria lá do Pinheiros, sabia? Nossa, Alexandre Azanque, nosso chefe do Azanque esporte paulistano. na TV. Bom dia, Julio, parabéns ao João e a Brasil antes de você 2-0. É o Júnior Barrichello de Americana. Boa, pois não, Scheib? Não, antes de você continuar falando um pouco de Copa do Mundo, ontem chamou bastante atenção a torcida da Colômbia. Coisa linda a torcida da Colômbia ontem no México também, um jogo um pouco mais tarde, né? Foi 1-0 para a Colômbia contra o Congo, né? A República Democrática do Congo. E a torcida da Colômbia fazendo uma festa muito legal, eles estão muito animados. A Colômbia ontem que classificou 6 pontos até na frente do próprio Portugal, que tem 4, né? Isso aí. Hoje o cardápio está cheio, porque a partir de hoje começam os jogos da terceira rodada, e aí os dois jogos do grupo são no mesmo horário. Então temos hoje 6 jogos ao todo, em 3 horários diferentes. Então é Copa do Mundo para dar e vender, mas o foco está no Brasil. Palpites, Carlão. Brasil, Escócia. 2-1 Brasil. Fábio Scheib, o seu palpite. 2-0 Brasil. Valmir Bortoleto. 1-1. Samuel, você é chato, hein, Valmir? Tá louco. 1-1 também, Samuel? Samuel, 2-1. Valmir tá bravo. Eu coloquei 2-0 para o Brasil. Mas, tá descrente. Espero que você esteja errado, Valmir, porque senão fica bravo, cara. 1-1. Não, tem que ganhar hoje. A gente classifica mais em segundo, né? Hoje, classificando em primeiro, teoricamente, é Japão nos 16avos e avançando Costa do Marfim ou Noruega. Tá jogando muito. Na formação atual. Na formação atual esse seria o caminho. Eu não acho ruim. O Japão é difícil pra caramba, mas somos a seleção brasileira. É, pô. Tá louco, bicho. Tchau, gente. 4 horas tem arena ou não? Opa, completo, cara. 4 horas tem arena, o Lupe tá de férias. Um abraço.